noite caía sobre a densa selva amazônica, envolvendo as árvores em uma escuridão impenetrável. Um grupo de 6 amigos, todos experientes campistas, havia se aventurado na floresta em busca de uma experiência inesquecível. Eles haviam montado seu acampamento em uma clareira, cercado por árvores gigantescas e vegetação exuberante. O ar estava repleto de sons da selva, o coachar de sapos, o rugido de um animal distante, o zumbido de insetos. Os amigos se aconchegaram em torno de uma fogueira, compartilhando histórias e risadas, enquanto o céu se enchia de estrelas. De repente, um silêncio mortal caiu sobre a clareira. Os amigos se olharam, sentindo um arrepio percorrer suas espinhas. Um som estranho, um gemido agudo, ecoou pela floresta. Eles se levantaram em uníssono, seus corações batendo acelerados. Uma figura surgiu das sombras, se aproximando lentamente. Era uma criatura alta e esguia, com pele pálida e olhos vermelhos brilhantes. Seus braços e pernas eram anormalmente longos, terminando em garras afiadas. O terror se espalhou pelo acampamento. Os amigos gritaram e correram em direções opostas, tentando escapar da criatura. Mas ela era rápida e ágil, perseguindo-os implacavelmente. Um por um, os amigos foram alcançados e mortos pela criatura. Seus corpos foram arrastados para a floresta, deixando para trás apenas vestígios de sangue e terror. O único sobrevivente, um jovem chamado Lucas, se escondeu em uma árvore, tremendo de medo. Ele ouviu os gritos de seus amigos, seguidos de um silêncio mortal. Ele sabia que estava sozinho, à mercê da criatura. De repente, ele sentiu um toque frio em seu ombro. Ele se virou, com o coração na boca, e viu a criatura diante dele. Seus olhos vermelhos brilhavam como brasas, e sua boca estava cheia de dentes afiados. Lucas gritou de terror, mas a criatura o silenciou com um golpe mortal. Ele caiu no chão, inconsciente, enquanto a criatura desaparecia na escuridão. Quando Lucas acordou, ele estava deitado em uma clareira, cercado por árvores. Ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido, mas sentia uma dor aguda em seu lado. Ele olhou para baixo e viu um grande ferimento onde a criatura o havia atacado. Ele se levantou com dificuldade e começou a caminhar, tentando encontrar seu caminho de volta ao acampamento. Mas a floresta parecia diferente agora, mais sombria e ameaçadora. Ele ouvia vozes sussurrando ao longe e sentia que estava sendo observado. De repente, ele tropeçou e caiu. Quando ele olhou para cima, viu a criatura diante dele. Ela estava sorrindo, seus olhos vermelhos brilhando de prazer. Lucas gritou de terror, mas a criatura o agarrou e o arrastou para a floresta. Ele lutou desesperadamente, mas era em vão. A criatura era muito forte e ágil. Ele foi levado para uma caverna escura, onde a criatura o jogou no chão. Ela se aproximou dele, seus olhos brilhando de fome. Lucas fechou os olhos, esperando o fim, mas a criatura não o atacou. Em vez disso, ela se ajoelhou ao seu lado e começou a falar. Sua voz era rouca e gutural, mas Lucas conseguiu entender. A criatura disse que não era um animal, mas um espírito maligno que habitava a floresta. Ela disse que havia sido despertada pelo medo e pelo ódio dos amigos de Lucas, e que agora estava sedenta de sangue. Lucas tentou se livrar da criatura, mas ela era muito forte. Ele percebeu que não tinha chance de escapar. A criatura se levantou e se afastou, deixando Lucas sozinho na caverna. Ele ouviu seus passos se afastando, e então um silêncio mortal caiu. Lucas ficou deitado no chão, tremendo de medo. Ele sabia que estava condenado. A criatura voltaria para matá-lo. Ele fechou os olhos e esperou a morte, mas ela não veio. Em vez disso, ele ouviu um som familiar. O som de uma moto se aproximando. Ele abriu os olhos e viu um grupo de soldados entrando na caverna. Eles estavam armados e prontos para lutar. A criatura tentou escapar, mas os soldados a cercaram. Eles atiraram e a criatura caiu no chão, morta. Lucas foi levado para um hospital, onde ele recebeu tratamento para seus ferimentos. Ele estava em choque, mas vivo. Ele nunca mais voltou à floresta e nunca mais esqueceu o terror que havia enfrentado.